Um Atlético Mineiro valente e um Cruzeiro tentando escapar da marcação e tentando fazer o seu melhor jogo. Foi que norteou o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal. Sejam muito bem-vindos ao Tempo Extra. Em um jogo eletrizante, um ótimo clássico, Cruzeiro e Atlético Mineiro empataram pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Um jogo que parecia que ficaria truncado o tempo inteiro, porque o primeiro tempo foi assim. Os dois times pareciam querer mais se anular um ao outro do que tentar fazer o gol e tentar vencer a partida. Porque muito também porque o Domingos, o técnico do Atlético Mineiro, veio com a missão de realmente anular o time do Cruzeiro, as principais jogadas, e no primeiro tempo ele conseguiu isso, porque o Cruzeiro não conseguia sair, não conseguia trocar muito bem passes, porque a marcação do Atlético estava muito forte e o Atlético corria muito, procurando sempre não deixar espaços. E nisso ele foi realmente competente. Não teve muitas chances de gol, não teve chances claras para nenhuma das partes. Houve até em muitos momentos muitas faltas, o jogo ficou muito parado, exatamente por causa das marcações fortes, das duas equipes, aliás. Os dois times até fizeram muitas faltas mais duras, que seriam passíveis de cartão amarelo, mas o árbitro não aplicou, e eu sinceramente eu não entendo essa questão. As faltas são feitas para cartão amarelo e o juiz não aplica. Aí o jogo até em alguns momentos ficou feio, porque ficou muito truncado. O Atlético Mineiro, ele tinha em sua jogada aérea, sua jogada mais forte, foi aonde levou mais perigo. O Cruzeiro não conseguiu criar praticamente nada. Um chute aqui e ali, um chute perigoso ali no primeiro tempo. Teve um outro também que o Everton defendeu fácil. E os ataques praticamente não criaram nada, porque a bola não chegava, exatamente por causa que as duas equipes estavam se marcando muito, mostrando mais vontade do que técnica. Do lado do Atlético, o técnico, a característica dele é essa, pelo que a gente está vendo, é muito mais valentia, muito mais vontade do que técnica, apesar do Atlético também ter jogadores técnicos. Do lado do Cruzeiro, o Cruzeiro tentou colocar sua técnica em prática, mas não conseguiu, exatamente pela formação que o Domingos entrou para marcar forte, e nisso conseguiu muito bem. No segundo tempo, o Cruzeiro, com muito mais vontade até do que entrou no primeiro tempo, mudou novamente, virou a chave e pressionou, empurrou o Atlético para o seu campo de defesa, fazendo com que o time passasse por maus bocados. Aí o Cruzeiro começou a criar mais chances, ficou melhor na partida, dominando totalmente o time do Atlético. Tá certo também que teve uma dificuldade ou outra, porque o Atlético continuou marcando bem, mas conseguiu criar mais. O Caio Jorge começou a aparecer um pouco mais, e numa dessas investidas pela direita, num ótimo passe do Matheus Pereira, o Arroio mais uma vez, e que golaço do Arroio, que ótimo jogador que é, né? Acertou um chutaço, o Everton não viu a bola, só viu quando ela chegou, não conseguiu pegar, um golaço, 1-0, e esse 1-0, ele até aquele momento, né, da partida, ele realmente dizia o que realmente estava acontecendo. Um Cruzeiro muito melhor, conseguindo trocar mais passes, Gerson, Matheus Pereira, o meio de campo começou a aparecer mais, e dominante. Só que aí, né, dois times bons jogando, o Atlético, um pouco depois, conseguiu fazer uma bela jogada pela esquerda, uma roubada de bola, e num ótimo passe, o Renan Lodge, ele bateu quase sem ângulo
para fazer também um golaço e empatar a partida no momento em que o Cruzeiro estava muito melhor. Mas assim é o futebol, né? Se você não tiver atenção o tempo todo, isso acontece. E aí o jogo ficou aquele jogo mais equilibrado. O Atlético voltou a marcar melhor, conseguiu até anular também, como estava fazendo no primeiro tempo, as principais jogadas. O Cruzeiro muito melhor no segundo tempo, mas também não conseguiu sair mais da marcação, muito pouco. O Atlético conseguiu o seu intento, conseguiu o que veio fazer, que foi realmente levar a decisão para o seu estádio, para a sua casa. E realmente foi muito competente nisso. O Cruzeiro tentou de todas as formas, não conseguiu. É melhor time do que o Atlético, mas o técnico do Atlético montou a equipe de forma a anular as jogadas do Cruzeiro, conseguiu isso. E a torcida do Atlético já vislumbra um outro horizonte muito melhor do que estava, porque realmente não vinha jogando bem, mas pelo menos valentia e vontade nesse time não vai faltar, porque o técnico pensa dessa maneira e o time realmente depois da Copa voltou muito melhor. O Cruzeiro tem um time muito mais técnico, tem jogadores melhores, um grupo melhor, mas nesses jogos de ida e volta, no mata-mata, nem sempre só jogar melhor resolve. Valentia também, ela é imprescindível nesses momentos, principalmente contra um time que também é muito valente, como foi o Atlético Mineiro. Um grande abraço e nos vemos na próxima resenha.